Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que lhe parece que está a ser mais uma reunião do G20 e perguntava-lhe especificamente, embaixador, se lhe parece que há aqui uma dificuldade de jogar em dois tabuleiros, nomeadamente por parte do Brasil, de jogar ao mesmo tempo em dois tabuleiros, no tabuleiro do G20, mas paralelamente no tabuleiro dos BRICS. Não acha que há aqui alguma dificuldade de sintonia entre as propostas para cada um destes tabuleiros? É, assim, o Brasil tem, depois da reeleição de Lula, uma agenda que não é surpreendente, que é uma agenda de ambição no plano internacional. O É um Brasil pouco ir a todas, não é? Vale a pena recordar que a semana passada Lula da Silva recebeu Sergei Lavrov eh, em festa. bom, recebeu no quadro do G20, precisamente. O Exatamente. Brasil tem este ano a presidência do G20. O Brasil faz uma política externa de grande ambição e que não tem consagração institucional, isto é, o Brasil não consegue, apesar de tudo, dar os saltos institucionais permanentes, como seja a entrada para o Conselho de Segurança, que gostaria de ter garantido no futuro. E, portanto, o Brasil aproveita este momento de regresso do Lula para mostrar toda a sua ambição. Em primeiro lugar, nos BRICS, embora nos BRICS, António, vale a pena dizer que o Brasil não ganha em toda a linha, pela razão, porque os BRICS na altura eram Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a China forçou o alargamento dos BRICS a países, eu não sei se tenho a lista completa, mas como seriam a Argentina, que depois não quis entrar, como seria a Etiópia, como será os Emirados Árabes Unidos, como será o Egito, O e, Irão. e o Irão. E há umas tentativas ainda de outros países de ficarem um pouco à porta. Isto, de certa maneira, diminui o caráter exclusivo do clube. E ao mesmo tempo mostra que há uma diferença entre a China, que quer alargar o seu proselitismo, e o Brasil, que gostava de ficar num clube de apenas 5 países. Bom, e o Brasil perdeu aqui. Aliás, diz-se que o Brasil tentou até à última hora evitar o alargamento dos BRICS. Mas aí o Brasil tem um papel importante, Dilma Rousseff é presidente do Banco dos BRICS, mas isso cola ao Brasil naturalmente àquele que é verdadeiramente a tutela dos BRICS, sejamos claros, independentemente da presença da Índia, que é a China. A China é o grande país dos BRICS. No quadro do G20 a situação é um pouco diferente. O G20 é uma estrutura que existe desde os anos 90, que na altura, no início, só comportava os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais, e propunha-se, digamos, fazer uma coordenação das políticas globais entre os países mais desenvolvidos e os países emergentes. A ideia era ter ali cerca de 90% do PIB mundial, cerca de 80% do comércio mundial e cerca de 2/3 daquilo que é a população mundial. Isso foi, a certa altura, passou-se do patamar dos ministros das Finanças e dos ministros e dos presidentes dos bancos para os governadores dos bancos, para uma coordenação mais política, primeiro com ministros dos negócios estrangeiros, depois a nível de chefe de Estado e de Governo. E quando foi? Foi quando foi da crise de 2008. A partir daí chegou-se à conclusão que aquilo que os países mais ricos vinham a fazer no chamado G7, que é o grupo dos países mais desenvolvidos, e que tem hoje uma posição comum e que no fundo tem até uma identidade comum e que tem as potências europeias, mais o Japão e o Canadá e os Estados Unidos, com a presença da União Europeia, o G7 não conseguia ir tão longe e procurou ter o G20 à sua volta. O G20 alargou, os Estados emergentes gostam de estar com os Estados mais ricos e aquilo era um clube, digamos, já com alguma dimensão. Só que as conclusões do G20 são por consenso. E ter por consenso 20 e tal países, mais uns países aderentes, numa lógica, digamos, com lógicas regionais muito diferentes, é muito difícil. O Brasil procurou ter uma agenda ambiciosa, procurou colocá-la naquilo que sabe ser uma preocupação quer do Norte, quer do Sul, que é a questão ambiental, embora cada uma tenha soluções diferentes em função das medidas que está disposto a implementar, e colocou a questão da pobreza, a questão das desigualdades. E também colocou no início das reuniões a questão da representação institucional do Sul, a questão do alargamento do Conselho de Segurança, coisa que foi completamente afastada. E o Brasil vai ter, no final desta reunião do G20, que depois
que terá prolongamento até novembro, em novembro haverá uma reunião de chefes de Estado e de Governo do G20, terá aí vai ter umas conclusões nestas reuniões agora deste mês bastante frágeis e bastante pouco substantivas, o que prova que o consenso é muito difícil. Lula, e agora vou a um ponto que o António disse há bocadinho, Lula eh, criou um problema a si próprio no início desta reunião, ao ter feito um comentário sobre a situação em Gaza, que caiu muito mal em Israel, caiu pessimamente mal em Israel e caiu muito mal em alguns países europeus e também nos Estados Unidos, embora aqui com alguma contenção por parte dos Estados Unidos, o que também representa a importância que os Estados Unidos dão ao Brasil. Lula disse o seguinte, disse que Israel estava-se a comportar em Gaza como os alemães se tinham comportado no Holocausto. Tão simples como isso. É evidente que se trata de um exagero quantitativo. Israel matou até agora 30 mil palestinos e está a fazer aquilo que muitos consideram ser uma limpeza étnica, mas que há poucos que consideram que é um genocídio, que é uma limpeza, digamos, populacional, não é só o afastamento populacional, que é a limpeza étnica, mas que é um genocídio, isto é, está a tentar liquidar uma etnia, que foi a que aconteceu de facto no Holocausto, mas no Holocausto morreram 6 milhões de pessoas, não morreram 30 mil. E portanto Israel considera, e há um politicamente correto internacional, de que não poder tocar no caráter único do Holocausto. E isso foi considerado uma ofensa que Lula fez a Israel. Israel reagiu, considerou Lula persona não grata, vários outros países reagiram, Lula, digamos, ficou mesmo no plano interno, a comunidade judaica é forte no Brasil, Lula está numa situação difícil, isto não criou, eu diria, melhor ambiente para que o Presidente do Brasil liderasse o G20. Dito isto, aqueles que cá fora são mais ciosos da posição de Israel e até da posição judaica, foi o próprio Anthony Blinken, que é judeu, ministro dos negócios estrangeiros americano, secretário de Estado americano, quem foi ao Brasil e teve uma conversa muito calma com Lula, digamos, sem agravar esta tensão. E o António tem razão, o Lula ao mesmo tempo também fez uma conversa com Sergei Lavrov, porque era dos ministros dos negócios estrangeiros que ali estava. Blinken e Lavrov, embora estivessem na mesma sala, curiosamente nunca se encontraram. Ao contrário da última reunião do G20 em que realmente encontraram-se. E portanto o que neste momento se passa um afastamento e o Brasil, neste afastamento, tentando ir a todas e tentando ser relevante em todas as áreas, consegue ser polémico em quase todas elas. E, portanto, eu lamento que o Brasil não tenha algum cuidado na forma de expressar o seu posicionamento internacional, porque podendo às vezes ter razão na questão de fundo, e Lula tem razão na questão de fundo, naquilo que é o caráter inaceitável da ação de Israel, talvez pudesse utilizar outras palavras que fossem lidas como menos ofensivas um pouco por todo o mundo, relativamente ao caráter único que o Holocausto tem na memória internacional. E portanto este é um problema que tem a ver com a própria dinâmica e a ambição da política externa brasileira. Entretanto, internamente, o embaixador Jair Bolsonaro não desarma e terá usado o foco que o país está a ter com a reunião do G20 exatamente para voltar às grandes exibições daquilo que parece continuar a ser o poder interno que ainda tem nas mãos. António, esta aparição pública de Bolsonaro e estas manifestações públicas e a manifestação grande que teve lugar em São Paulo tem muito a ver com a probabilidade e a possibilidade de ele ser preso. Porque neste momento, além de estarem presos vários desenvolvidos no movimento que procurou, digamos, subverter a ordem institucional no Brasil, vamos ser claros, não há mais pequena dúvida, o ataque ao Palácio do Planalto, o ataque ao Supremo Tribunal Federal, etc., e ao próprio Parlamento, nós verificamos que as coisas começam-se a aproximar demasiado de Bolsonaro e da família de Bolsonaro e da equipa de Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro faz com esta manifestação um preemptive strike, um ataque prévio, no sentido de criar uma dinâmica pública que impeça a atuação da justiça. É que no Brasil, António, eu vivi lá e senti isso, as ações de justiça só conseguem ser levadas a cabo com efetividade no caso de haver um ambiente digamos, uma onda popular nesse sentido. Se as coisas, se sentir que uma parte do país muito substancial está em sentido contrário, não há coragem às vezes para levar a cabo ações de justiça, mesmo quando elas são justas.
Vamos ver o que é que se passa com isto, porque a prisão de Bolsonaro, além enfim, do caráter quase exemplar e único do que seria a prisão do antigo presidente, com as consequências que isso tem na divisão de um país que está ele próprio muito dividido, é uma decisão muito difícil. E, portanto, e Bolsonaro sabe isso, e por isso mesmo procurou criar este movimento de apoio no sentido de evitar que a justiça lhe possa chegar. Vamos ver até onde isto chega nesta tensão no Brasil, esperando nós que a resolução seja sempre democrática. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui hoje. Para a semana estaremos novamente com 3 temas, provavelmente alguns deles repetidos. De qualquer maneira, podem continuar a acompanhar aquilo que foi dito no programa de hoje nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.